Boa noite, sejam bem-vindos à palestra sobre sucessão familiar, promovida pelo Instituto Total. Teremos essa noite os palestrantes Paulo Borges Júnior e Alexandre Victória. Espero que todos vocês tenham uma experiência e uma vivência para contar por muito tempo a partir desse dia. Que esse dia seja um marco na vida de cada um que está aqui e na forma como lidar com os negócios a partir de agora. Estamos começando hoje um movimento sobre sucessão familiar. O Instituto Total, um agente de transformação social, enganjado em comprometer empresas com transformação social, promove essa palestra no intuito de promover esse movimento. Vou falar um pouquinho para vocês aqui a respeito do que é o Instituto Total, ok? Sejam muito bem-vindos e boa noite a todos. Bom, sou Cleneilton Araújo, estou presidente executivo do Instituto Total e vou falar para vocês um pouquinho sobre essa ferramenta que é uma aceleradora. O Instituto Total foi fundado em 2006, na cidade de Uberlândia, foi transferido para Goiânia em 2008, e o propósito do Instituto Total é cooperar na transformação e no desenvolvimento do indivíduo e da sociedade, por meio da promoção de princípios e valores que traduzam a equidade e dignidade humana, promovendo o compartilhar de recursos e habilidades disponíveis. Esse é o nosso propósito. Temos também o objetivo de comprometer empresas com a transformação da sociedade. Por meio dos negócios sociais, nós temos trabalhado essa aceleradora que atende a alguns critérios. São eles: foco na resolução dos desafios sociais, criação de valor social, criação de valor ambiental, a promoção da inclusão, a criação de valores e benefícios econômicos, a inovação, a viabilidade financeira, a geração de lucro ao empreendedor ou investidor. Então, todos os projetos, serviços e eventos promovidos pelo Instituto Total são baseados nessas vertentes. Quando nós conversamos com as empresas, nós focamos nessas vertentes. Através dessas vertentes, nós desafiamos as empresas, geramos consciência a partir do empresário, para que uma solução seja entregue à sociedade, através de um produto, de um serviço ou de um projeto. Então, essa palestra de hoje, o nosso intuito é discutir sobre esse movimento de sucessão familiar, que toda empresa familiar terá que passar um dia. Não é isso, Alexandre, Paulo Júnior? Então, nós queremos discutir com vocês alguns pilares, que são princípios, são norteadores, para nós começarmos um movimento. E o Instituto Total, quem quiser conhecer mais sobre o Instituto Total, pode entrar no nosso site, www.institutototal.com. Você vai ter mais informações. Depois da palestra, nós entraremos em contato com todos inscritos. Nós enviaremos mais informações. Você poderá conhecer melhor essa plataforma de negócio social. Lembrando, negócio social está posicionado, o Instituto Total está posicionado no setor 2,5, entre o terceiro setor, que são as organizações sociais, e o segundo setor, que são as empresas. Negócio social é um negócio que devolve para a cidade. Então, nós temos
tido essa graça de, através dos negócios, não é um negócio pelo negócio, não é um comércio, mas é um negócio social, o negócio que devolve para a cidade. O Instituto Total é uma aceleradora, ele gera lucro, mas esse lucro é devolvido para a cidade, através de projetos, ou serviços, ou eventos. Boa noite a todos, uma boa palestra. Queria convidar o Paulo Júnior. Paulo Júnior é o presidente do Instituto Total e é o nosso palestrante. Seja bem-vindo, meu querido. Fique à vontade. Vocês e podendo cooperar no processo do desenvolvimento das empresas, bem como no desenvolvimento da sociedade. O nosso empenho como Total, como o Cleneilton já disse, é para que o setor produtivo da sociedade possa ser ainda mais produtivo, mas sem ser extrativista da sociedade, pelo contrário, ser um promotor do bem social, de modo que a gente possa conviver numa sociedade mais justa, mais equalitária e mais digna. E nós entendemos que aqui estão reunidos agentes que podem muito bem produzir isso. O meu papel aqui é um papel introdutório, como palestrante, no sentido de trazer a minha vivência pessoal na relação com o Alexandre, aquilo que a gente construiu junto como Total. Essa palestra que vai ser proferida pelo Alexandre, a gente teve a oportunidade de revê-la algumas vezes, contribuir, ou seja, apesar do protagonismo do Alexandre, dentro daquilo que é a expertise, a capacidade dele, a nossa vivência tem sido do conhecimento gerado de forma colegiada, compartilhada, em que o acordo entre as partes produz uma consistência maior e mais verossímil daquilo que é o conteúdo a ser apresentado. De modo que quando a gente compartilha as ideias antes delas serem apresentadas e oferecidas, e esse compartilhar, essa forma colegiada de gerir o conteúdo, isso faz com que não seja apenas dialética, não seja apenas conceito, não seja apenas ideia. Então nós não estamos compartilhando aqui hoje à noite apenas uma ideia, apenas um conceito, apenas uma proposta, mas nós estamos juntando vivências, compartilhando vivências, práticas, resultados verossímeis e trazendo isso como um conteúdo que pode ser de fato aplicado e vivenciado. Minha formação pessoal é engenharia civil e também teologia. Nas duas partes eu tive a oportunidade de conviver com gente. Se tem uma atividade que você convive com muita gente, com processo, é a área da engenharia civil. E também na teologia fui tratar dos aspectos mais filosóficos, mais subjetivos da existência humana. Mas eu tenho uma formação também que pouca gente conhece. É que na minha infância eu vivi na roça. Minha família é uma família roceira, do Triângulo Mineiro. Eu venho lá de Minas Gerais. E tive ainda o privilégio de viver o tempo da lamparina, que a vizinhança reunia na casa de uma pessoa para contar causa. E eu acho que, assim, se for espremer bem o significado da minha vocação, eu sou um contador de causa. Então eu aprendi muita coisa para ser um contador de causa lá na engenharia, um contador de causa na teologia, e gosto de contar, de entender a vida a partir dos seus causos. Eu acho que é na observação dos causos e na transmissão deles que a gente vai adquirindo verdadeira sabedoria e consciência social. Então aconteceram muitos causos comigo na engenharia. Geralmente quando alguém me procurava às vezes para construir uma casa, ele estava pensando no produto acabado. Homem e mulher, cada um com seus motivos. A mulher já estava pensando na casa decorada, qual a cor da parede, que cortina ela ia usar, que tipo de sofá, qual a cor do sofá. E o cara já estava pensando em reunir os amigos, fazer um churrasco, estacionar o carro e pagar a conta. Então os motivos eram diferentes, apesar
do objetivo ser muito parecido e uma pressa em acabar. Quando essas pessoas chegavam para mim e queriam compartilhar comigo o seu projeto, e eu ficava lá na posição privilegiada e desafiadora de ser aquele que iria executar esse sonho, dar materialidade ao invisível. E às vezes eu fazia uma pergunta para as pessoas, eu falava: escuta, você está preparado para gastar de 25% a 30% de todo o recurso que você tem acumulado para materializar seu sonho? Você está disposto a gastar isso, enterrar isso no chão? Então vamos fazer um número aqui, vamos imaginar que a pessoa juntou 100. Ele juntou 100 dinheiros para fazer a casa dele, o projeto dele. Será que nós paramos para pensar que 25% do seu 100 vai ser enterrado na construção de uma casa, de um prédio, qualquer outra coisa? E geralmente as pessoas achavam isso um número absurdo. Mas é mais ou menos o recurso patrimonial que a gente gasta para construir um prédio, ou o que é que seja. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Que 20% do seu, 25% do seu disponibilizado vai ficar enterrado. E é por isso que muitas vezes elas querem pular essa parte e entrar logo na fase objetiva, na parte construtiva das coisas. Então muita gente pensa que construir casa é só levantar a parede, dividir os cômodos, pintar e pôr gente lá dentro. Por que eu estou contando esse caso? É porque se nós vamos falar de sucessão familiar, empreendedorismo familiar, a família em si talvez seja o maior empreendimento que o ser humano possa pensar em enfrentar na vida. Só de ser família já é um baita de um empreendedorismo e que nem, em muitos casos, não tem se revelado bem sucedido. E às vezes, quando o projeto familiar fracassa, as pessoas tendem a pensar que fracassou porque as partes que compunham o projeto ou a empresa, o casal propriamente dito, ou as partes compostas daquela empresa, núcleo familiar, aquilo deu errado porque a empresa foi mal formada. Deu errado porque os sócios eram ruins. Se alguém aqui está me entendendo. E às vezes a gente tem a tendência de culpar a sociedade, a estrutura, o ambiente que eles foram morar, ou alguns sócios passivos, né? Porque às vezes a pessoa pensa que a empresa dela foi para o mercado de capitais, aí entrou participação do sogro, da sogra, de um cunhado ruim, e tudo isso fez a empresa familiar fracassar. E na verdade, a maioria dos casos não é nada disso. Muitos projetos familiares fracassam porque as pessoas não prestam e não dão a devida atenção no processo como um todo. E agora eu vou explicar isso melhor como engenheiro. Às vezes um prédio vai cair, não é porque ele estava dando errado. Há uma grande chance de um prédio cair exatamente porque ele estava dando certo. Vamos imaginar que você tem potencial para construir um prédio de 10 andares, mas por pressa, distração, negligência, omissão, imprudência ou irresponsabilidade, você faz fundação só para 3 andares. Porque quer economizar, porque acha 25% a 30% muito para ser enterrado. E você logo quer ver a casa pronta, a parede pintada, o churrasco com os amigos. Alguém está entendendo o que eu estou falando aí? Não. E aí você economiza no aspecto subjetivo, invisível. Você não dá atenção a essa parte porque você quer logo terminar a coisa. Se o seu prédio der errado e parar lá para o 3º andar, deu certo, você nunca vai saber que ele podia cair. Mas se ele continuar dando certo, passar do 3º, do 4º, lá pelo 6º andar, com certeza ele cai. E não cai porque estava dando errado, cai exatamente porque estava dando certo. Muitos projetos familiares deram errado, sejam as famílias propriamente ditas ou as empresas gerenciadas e administradas por essas famílias dão errado, exatamente porque essas famílias não se prepararam, não deram atenção devida a aspectos subjetivos do processo e que seriam a sustentação de todo o processo. Com isso, eles não se preparam para as pressões próprias do que vai dar certo. Aquilo que vai dar certo vai exercer uma pressão muito maior sobre o núcleo familiar gerador daquele empreendimento do que alguma coisa que eventualmente pudesse dar errado. Vou terminar
minha participação exemplificando isso com outro caso. O rapaz encontra uma moça, eles se apaixonam perdidamente, e ele diz assim: você quer casar comigo? Você me ama? Talvez essa história seja até já uma história de causa mesmo, muito antiga. Talvez hoje em dia as experiências são tão mais negativas do que positivas, que a gente talvez nem escute mais contar histórias assim. De um rapaz que se apaixona por uma moça, os dois não têm muita coisa, e ele diz: você me ama? Ela fala: eu amo tanto que estou disposta a ir com você para qualquer lugar. Mesmo para enfrentar tudo, se precisar dormir debaixo de uma ponte. Antigamente acontecia isso, hoje já nem tanto. Ou quase nunca. E aí eles se prometem amor eterno, vão viver junto, morar em qualquer lugar, topar qualquer parada. Vão lá, arrumam uma meia água. Lá em Minas é meia água, aqui é barracão. O que é um barracão ou uma meia água? É uma construção de 3 cômodos. Um quarto, um banheiro e um tudo. É o quarto para dormir, o banheiro e o tudo. Tudo o quê? Cozinha, sala, copa, quarto da sogra e estacionamento da lambreta. Depois, andando juntos, eles vão melhorando de vida. E percebe que aquilo pode melhorar um pouquinho. Porque junto eles podem mais. Aí alguém tem a brilhante ideia de mexer naquela construção básica. Vamos melhorar o quarto, fazer mais um banheiro, está na hora de ter um filho, faz um puxadinho, trocou a lambreta num corcel velho, tem que fazer uma cobertura, porque não dá para estacionar mais no tudo. A sogra vem agora, já tem uma criança, faz mais um cômodo, mais um banheiro, compra uma mesa maior, tem que ampliar a copa, e isso vai virando uma construção meio franquistênica. E essa construção toda começa a apresentar problemas crônicos que não tem engenheiro no mundo que dê jeito. É uma trinca, é uma rachadura, é uma infiltração. E tem gente que acha que isso deu errado porque os partícipes dessa história não estavam preparados para viver junto. E nada disso. Apenas que não houve atenção e cuidado para pensar que o sucesso, que o êxito vai produzir uma pressão muito grande sobre a nossa vida. O sucesso é mais pesado do que o fracasso. E nós precisamos nos organizar para ele. Tem gente que acha que o sucesso e o êxito vai nos isentar de trabalho. E não. Ele vai exigir de nós fundamentos ainda mais profundos e atenção ainda mais consistente às partes invisíveis do processo. Por isso, esse é o nosso empenho como Total. Trazer uma reflexão, um ambiente, onde nós possamos ver a coisa como um todo e entender as partes como elas de fato são e a importância que cada uma delas tem no processo construtivo. Que a gente possa deixar de ser uma sociedade tão ocupada com resultados, com imediatismo, com conquista, com controle, com posse, e possamos desenvolver projetos mais saudáveis e sustentáveis. Então, com vocês, o Alexandre, um parceiro de caminhada aí, com quem a gente tem aprendido e que também tem aprendido conosco. Privilégio ter você aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Tá fraco, hein? Ninguém comeu nada lá fora? Boa noite. Então vamos lá. Para mim é um prazer estar aqui essa noite, poder falar um pouquinho da minha experiência e principalmente poder fazer esse evento junto com o Instituto, que a gente aprendeu a gostar e estão fazendo uma caminhada junto. Interessante que como que as coisas acontecem meio sem querer. Eu sou consultor, trabalhei numa empresa em BH e lá eu conheci um amigo que trabalhava comigo e um dia ele me trouxe no celular: Alexandre, eu preciso te mostrar uma pessoa. Aí, quem que era essa pessoa? Paulo Júnior. O cara falando do São Jorge, do George, né? numa reflexão que ele estava falando de Santos. E aí eu gostei, guardei, falei, muito legal. E aí, passado alguns meses, vários meses, o Wilson, que está aí também, que né, me aguenta aí há um tempo já,
Falou, Alexandre, preciso te apresentar um cara. O cara é fora da curva, é uma pessoa excepcional, não sei o quê. Adivinha quem era? Paulo Júnior. Então você vê que nada acontece por acaso, né? Então vamos lá. Meu nome é Alexandre Aparecido de Quitoro, tá? Eu sou de São Carlos, então sou formado em Ciências Contábeis, tenho pós-graduado em Finanças e Controladoria, fui auditor pela KPMG, que é uma das Big Four, fui um profissional de bancos de investimentos, Banco Paine e Banco Votorantim, fui diretor financeiro de diversas empresas, hoje eu sou consultor administrativo financeiro, sou consultor da Câmara de Comércio Brasil e Ásia de São Carlos, sou proprietário de uma rádio web chamada Coringa, sou feliz e sou palestrante. Aí tem minha foto. Esse cara sou eu. Então, esse cara sou eu. Tá certo? Eu estou vendo na plateia, assim como o Paulo Júnior é um contador de história, eu vou contar uma historinha também. Depois você me explica se eu tenho razão. Porque eu estou vendo bastante mulher, bastante casal, e eu fico imaginando como é que foi o começo do mundo. A hora que Deus pegou um barrinho qualquer lá e fez o homem, né? Na verdade, não foi bom, né? Estragou. Mas sempre tem um anjinho que já está rascunhando, pois lá, imagem e semelhança. A vontade era jogar fora. Mas como é que joga fora? Não joga. Aí saiu o homem, essa beleza que nós somos aí. Aí, muito inteligente, Deus sábio, falou assim, eu vou melhorar isso. O que ele fez? Fez uma companheira. Aí, muito fácil. Tudo que o homem não tem, mulher tem demais. Não é isso? Então, eu vejo pela minha mulher, estava no shopping hoje, não tem sapato para ir, aquela história. Isso é só minha mulher, não tem nenhuma mulher que faz isso. Não. Aí, beleza. Ela coloca 3 sapatos lá. Aí, qual que você gostou? Aí o homem se sente importante, né? Aí, beleza. Fala, bem, gostei do vermelho. Aí ela vira para a moça, eu vou levar um nude. Porque o nude está em alta. Por que perguntou, né? Eu falo, eu não entendo por que pergunta, né? Mas é assim. Mas o importante que eu penso, e sempre falo em todo lugar, é que a gente precisa entender que a mulher completa o homem completa a mulher. Né? Então Deus não fez o homem e fez a mulher, Ele fez o casal, e que o casal juntos é que vence as barreiras. É a primeira empresa que a gente conhece, é a família, né? Porque na família você tem o orçamento, na família você tem que administrar bens, você tem que administrar conflitos. Então essa é a primeira empresa que a gente tem, é essa empresa que está dentro da nossa casa. Então é muito gostoso ver que a família veio, é muito bom. E espero que vocês consigam absorver a experiência que a gente vai ter essa noite. Então, vamos começar aqui nossa palestra. Qual que é o propósito dessa palestra? Na verdade, é contribuir para a construção do futuro das sociedades empresariais. Então, o que acontece? Eu não vou dar uma receita aqui que vai falar, você tem que fazer isso que vai dar certo. Não. Toda a sucessão familiar é uma. Ela só serve para a empresa de vocês. Então ela tem que ser um modelo negociado entre a família e que vai servir para você. O propósito aqui é colocar alguns conceitos, né, colocar algumas armadilhas, algumas coisas que vão ajudar vocês a fazer esse plano de sucessão. Ok? Então o que é uma família? Então vamos lá. Família é um grupo social unido por vínculos biológicos. Ok? Então família, mulher, marido, filhos, depois netos, tem os agregados e tudo mais. Então isso é uma família. O que é uma família empresária? São unidas por vínculos decorrentes do patrimônio do legado. Então aí ela sai um pouco da parte sentimental e ela já passa para uma parte um pouco mais profissional, porque aí a gente já está cuidando de algo a mais que não seja aquilo que a gente sente no coração. Família saudável. Apoia-se em 3 valores: humanidade, desenvolvimento e coletividade. Então ela pode ser uma família, ela pode ser uma família empresária, mas não uma família saudável. E para os negócios, para a sucessão e para o futuro, a gente precisa que seja uma família saudável. A gente vai trabalhar muito com tripé. Sempre quando eu vou dar algum exemplo, a gente vai tentar formar um tripé,
Porque o tripé, segundo o meu amigo Paulo Júnior, que é um engenheiro, ele se adapta a qualquer plano. Não é isso, Paulo Júnior? Então, quando a gente consegue formar um triplé, a gente tem, com certeza, bons resultados. Então, qual que é a solução para a gente fazer essa primeira parte aí? Profissionalização. Então, essa é a solução. Então, necessariamente, quando a gente está falando de sucessão, a gente está falando de algum processo, é importante que a gente traga um profissional para junto da empresa, para a gente poder também ter uma segunda opinião. Então, o que é um empreendedor? O empreendedor cria e o empresário perpetua. Então, a família empresária é um ciclo de sucessão de gerações. O que é um empreendedor? O empreendedor é nós aí que começamos lá atrás, quando éramos crianças e tínhamos um sonho, e a gente fez aquele sonho virar realidade. Né? A gente trabalhava, no começo da empresa, o empreendedor, o quantos a pagar, quantos a receber, a produção, o vendedor, era tudo. Né? Então, esse é o empreendedor. O empreendedor, ele enxerga coisas que ninguém enxerga. Né? A gente mortais não enxerga o que o empreendedor enxerga. Ele olha para um quadro e fala, aquele quadro vende. E ele faz vender. Né? Agora, o que é o profissional? O profissional, ele pega esse sonho do empreendedor e perpetua. Então, é necessário, é fundamental ter um profissional junto, porque ele vai fazer com que a empresa se perpetue. E aí a sucessão, ela vira um ciclo normal. Né? O patrimônio sendo passado de gerações para gerações, sem nenhum transtorno. Então vamos falar um pouquinho de como acontece hoje as sucessões. Então vamos lá. De cada 100 empresas que são fundadas, 33 sobrevivem à primeira transição e apenas 5 sobrevivem à segunda transição. Então olha que dado alarmante, né? A gente tem uma empresa sólida, uma empresa de sucesso, patrimônio com tudo, e a gente sabe que 33 só vão sobreviver quando a gente passar para os nossos filhos. E a hora que chegar os nossos netos, apenas daquelas 100, apenas 5 sobreviverão. Então, olha a importância que a gente está falando de sucessão familiar. Está falando de preparar a família para a sucessão. Quando a gente fala de sucessão, o sinônimo é conflito. Não existe nenhuma conversa de sucessão que não tenha um entreveiro na família. Ou seja, porque o empreendedor não... É porque eu sou grande, estou tampando o... Tá bom. Então, não existe. Falou de sucessão, seja por conta do empreendedor, por não entender um pouco o assunto, ou seja por conta da família também, que não consegue assumir o papel dentro da sucessão, sempre existe um conflito. E o que acontece? O enfraquecimento das empresas familiares. Por quê? Porque o mercado, ele é ávido. Então, você tem uma empresa líder de mercado, que se o mercado perceber que ele tem uma briga interna, ele vai aproveitar para ganhar o espaço, para ganhar a share, que hoje é dessa empresa. Né? Então, por isso que a gente precisa estar bem preparado. O que seria os enfraquecimentos? Venda da empresa, chega um conflito tão grande que fala, eu não quero mais saber da empresa, os filhos vendem, quantos casos a gente não vê, de quando o empreendedor, quando o pai falece, a primeira coisa é vender a empresa, ou perder mercado. Né? Perder mercado é enfraquecer, por quê? Porque os filhos não se entendem, a família não se entende. E aí o mercado que era promissor ou que era líder, começa a enfraquecer até chegar num ponto que a empresa não se autossustenta. Então, como é que começa a sucessão? Né? Então, ela começa com o próprio fundador. Se o fundador não colocar na cabeça, não entender que ele é o primeiro ponto, que é ele que precisa startar o processo, não existe sucessão. Tá? Então, o empreendedor passa a ser empresário. Né? O que é ele ser empresário? Ele começar a escutar outras pessoas, né? Porque até então, ele que decidia tudo. Então, quando ele vira empresário, ele senta numa mesa e começa
relacionar, começa a escutar todo mundo, escutar o filho, escutar o consultor, escutar o advogado. Então, isso é ser empresário. Então, o empreendedor são pessoas que têm capacidade acima da média, determinadas e intuitivas. Nunca param de planejar e sempre seguir em frente. Os acertos sempre foram maiores que os erros. Então, eu brinco quando eu chego numa empresa para começar esse assunto. A primeira coisa que o dono fala é o seguinte: Alexandre, você acha que eu estou errado? Eu falo, muito pelo contrário, doutor. É só olhar a sua declaração de imposto de renda e olhar a minha. Você está muito certo. Né? Por quê? Ele sempre acertou mais que os erros. Só que hoje, no mundo que a gente vive, e na atualidade que a gente tem, todos os avanços em todos os setores, isso não funciona mais. Ele precisa estar preparado. Então, ele precisa sair da cabeça dele e olhar o que o mercado está fazendo, o que o mercado aceita e o que o mercado não aceita. Então, isso é muito importante. Ele sair do empreendedor e vir para o empresário, que faz com que a criação ultrapasse os limites de sua existência. Ou seja, esse é um outro ponto que eu vejo. Aqui não acontece isso, tá? Mas onde eu passo acontece. A maior dificuldade do empreendedor é o filho dele, a empresa, o negócio dele viver mais que ele. Por incrível que pareça. Todos eles vão falar que não, mas isso é o fundador imaginar sua obra seguindo viva, depois e além dele próprio. Traduz pela vontade do fundador de que a criatura vá além da existência do Criador. Isso é muito difícil, a gente entende, é muito difícil o empreendedor aceitar que ele vá parar e a empresa dele vai continuar. Porque tudo, desde o primeiro parafuso, o telhado, a caixa de parafuso do almoxarifado, tudo tem a mão dele ali. Né? Então, assim, é difícil ele dar esse passo. É importante, mas é difícil. Tá? Então, depois que ele fez também, nas próximas transições, o processo é dinâmico. Aí você não tem mais problema de sucessão. Dificilmente vai acontecer de a primeira transição se dar muito bem feita, você ter problema na segunda. Por quê? Porque isso já fica na cabeça, e isso é contínuo, não tem mais nenhum problema. Então vamos lá, derrubando alguns tabus aqui. Ali eu pus uma foto que talvez a gente tem, mas a gente não achou onde é ainda. Alguém sabe aqui onde é a data de validade de cada um? Mas nós temos, né? Então isso é muito importante, né? Então a gente tratar a sucessão enquanto a gente pode. Tratar a sucessão com a família, com os filhos, com os agregados, com todo mundo, enquanto a gente está podendo sentar e falar. Porque se a gente não fizer isso agora, o destino vai fazer. Isso não tenha dúvida, né? Isso é ponto. O destino vai fazer a sucessão para você. E aí pode chegar numa hora que a empresa não esteja bem financeiramente, que tenha um filho que casou com uma mulher que não goste da empresa, enfim, vai ser muito mais difícil. Então, por que não fazer e não começar o processo agora? Mesmo porque a sucessão, ela não é um ponto, vou fazer a sucessão, ela é um processo. E esse processo, ele demora no mínimo 5 anos e estende até 20 anos. Né? Enquanto o fundador estiver lá, enquanto o fundador tiver gás, estiver tocando, estiver dando boas ideias, ele está lá junto. Então, a sucessão não é um evento. E aí, o que acontece? Né? Todo mundo fica nessa aqui, ó, conosco não vai acontecer. Eu tenho 50 anos, eu sou novo ainda, eu tenho... Ok, mas conosco acontece. Né? Então, assim, aqui não tem ninguém imune. Então, esse é o primeiro grande propósito que eu queria que vocês levassem. Sucessão. Fazer enquanto eu consigo dialogar com a minha família e eu fazer um plano junto. Por quê? Senão o destino vai fazer. E aí as coisas tendem a ficar muito ruins. Ok? Então, o que acontece? Quando a gente fala de sucessão, nós estamos falando aqui que os membros da família vão exercer novos papéis. Ok? Então, o filho deixa de ser filho, o pai deixa de ser pai, o filho vai ser sócio, a gente vai ter
algumas coisas aqui fora, né? Então, o que acontece? Primeira coisa, você é sócio do seu irmão, tá? Então, você já vê o irmão como sócio, coisa que na família a gente não via. E aí pode acontecer que você considera que o seu irmão não é todo aquele administrador que ele está falando, né? Existe isso. Por quê? Porque pode ter a esposa ou o esposo desse seu irmão que também esteja falando com ele, né? Ó, seu irmão está lá, enquanto seu irmão é presidente, você está aqui fora. Então já existe o primeiro sintoma de conflito aqui, tá? E aí a gente tem que fazer a travessia, que é o que eu chamo uma sucessão. Nada mais é que uma travessia, é um processo, tá? E o que a gente precisa observar nessa travessia? Primeiro, todos têm que estar no mesmo barco. Não existe sucessão que deixe um filho fora, que deixe um genro fora, um cunhado fora, ou um administrador da tua empresa fora. Todo mundo no mesmo barco. Por quê? Afeta todo mundo, tá? Ponto 2. Somente de forma coletiva será possível atingir o objetivo. Não existe atingir o objetivo em que um ganha e o outro perde. Tem que todos ganharem. Todos saberem de onde vão sair e aonde vão chegar. A decisão de iniciar a travessia e o plano de viagem deve ser um modelo negociado, não imposto. Então, família sim tem que sentar, a família tem que conversar sobre o assunto e tem que ser transparente, né? Tem que se preparar e tem que trazer todo mundo para o debate. Feito o plano de viagem, aí é simples, como a gente sair de férias, né? A gente faz o roteirinho de viagem, monta dentro do carro, faz o inventário da família, se está todo mundo, e vamos que vamos. E aí, o que significa estar preparado para fazer a travessia? É aquilo que eu falei no início, é o empreendedor aceitar que ele precisa e que começa por ele. Então ele está disposto a discutir o tema. Aceitar o fato de que um dia os filhos serão sócios. Então a gente sai daquela figura maternal de filho e eles passam a ser sócio. E quando a gente fala que é sócio, aí a gente tem responsabilidade de sócio. Então a gente não pode mais passar a mão na cabeça do filho. Por isso que a gente, no enunciado, até no bannerzinho, a gente colocou sucessão, um negócio de pai para pai. A gente não pode ter um filho no processo. A gente tem que ter um filho que virou pai, que tenha responsabilidade e que seja pai, para a gente poder fazer essa travessia muito bem feita. Internamente, a clareza que o plano de sucessão não significa morte ou afastamento, que é o que todo mundo acha. Eu não estou morrendo, eu vou parar? Não, você não vai parar. Então, sucessão familiar não é aposentar o empreendedor, não é encostar o empreendedor, não, o dono da empresa. Muito pelo contrário, é você criar um alicerce dentro da tua empresa para que ela se sustente e sobrevive outras gerações. Então, vamos lá, iniciar a travessia. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa? Dividir responsabilidades. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a família, patrimônio e empresa. Esse é o tripé que a gente tem numa sucessão. Então, a gente tem que chamar a família e dividir a responsabilidade. Identificar quem vai fazer o quê. O principal ponto dessa viagem, então, é o diálogo. Então, família que não conversa, não tem plano. Família que não senta e não discute, não tem sucesso. Tá? Então, primeira coisa, sentar, conversar, dialogar. Quando a gente vai iniciar a travessia, a gente olha essa foto, quem que a gente vê conversando com quem? Pai com filho, fundador com sucessor, é um embaraço na cabeça da gente, né? Por quê? É quase impossível você separar o pai do empresário, o filho do herdeiro e o irmão do sócio. Né? Então, qual que é a primeira coisa, a gente vai ver um pouquinho para frente, que a gente tem que fazer? Segregar. Assunto de família na família, assunto da empresa na empresa, e a gente tem
o patrimônio todo para ser gerido numa outra esfera, num outro âmbito aí para a gente conversar. Quando a gente mistura tudo isso, não tem sinônimo de fracasso, não tem jeito. Se a gente não entender, segregar na empresa todo o afeto e partir para o profissionalismo, né, se a gente não entender isso, se a família não entender isso, você não tem sucesso. Alguns dilemas que a gente vê quando a gente vai começar a discutir isso. Pendência do passado. É muito comum a gente ver um empresário muito bem sucedido, mas que começou lá de baixo. E quando ele começou, ele tinha o primeiro filho, e esse primeiro filho foi o que sofreu. Porque esse primeiro filho não tinha o presente que ele queria no Natal, não tinha muito a presença do pai, porque o pai estava lá na empresa. E acontece que as coisas vão melhorando, vão trabalhando, vão todo mundo se unindo, e aí depois de uns 15 anos nasce a menininha, né? Aí nasce a princesinha, e essa tem tudo, porque já está num outro patamar. E aí quando a gente vem discutir dentro, a gente não consegue, e existe, a gente sabe o quanto de mágoa isso deixou no coração do filho. E a gente não percebe. E quando a gente traz o filho para a discussão, aí a gente começa a entender que ele tem esse sentimento, ele tem essa marca no coração dele, lá do passado, de quando ele era criança. Conflito de lealdade. Isso pode acontecer também. As pessoas desconfiarem uma da outra, principalmente quando entra algum agregado no meio. Educação para cooperação ou competição. Isso também a gente costuma educar nossos filhos sempre para vencer, 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 mas quando a gente vem numa sucessão, ele tem que cooperar. Né? Ele não pode ser um competidor do irmão dele ou um competidor da própria empresa. Ele tem que ser um cooperador. Padrão de comunicação. A gente tem que estabelecer um padrão de comunicação. Então, a gente tem que entender que lá na empresa, o filho fala com a mãe e a mãe não pode chegar, eu sou tua mãe, olha como você fala comigo, menino. Lá não. Lá são sócios discutindo o interesse da empresa. Então, a gente precisa estabelecer padrão de comunicação. Atitude em relação às diferenças. Então, ninguém é igual a ninguém, a gente também tem que respeitar as diferenças de todos os envolvidos. Atitude em relação aos conflitos. Então, esse é o papel fundamental aí do pai, do fundador, poder administrar os conflitos, as relações, que isso vão acontecer, não tenha dúvida. Atitude em relação aos ressentimentos, esses ressentimentos do passado. Conversa franca, senta, esclarece e vida que segue. Educação para pensar como sócio. Então, isso é muito importante. Conversar com os filhos e mostrar para eles a importância que eles têm na sociedade. Que eles serão sócios. Né? Então, lógico que tem a parte afetiva em casa. Da empresa, sócio. Na família empresária, somente há ganhadores se todos ganham. Então, quando há perdedores e vencedores, de alguma forma, perdemos algo. Tá? Então, como eu disse, esse é um processo que está todo mundo no barco. Então, ou chega todo mundo do outro lado, ou a gente vai perder alguma coisa no meio do caminho. Ok? Então, sócio não é apenas para receber parte dos lucros, e sim ser responsável pela companhia, exercendo influências positivas e agregando valor ao patrimônio, cobrando e avaliando o resultado. Então, essa é a função do sócio. Então, o irmão ele vai cobrar isso do outro, o pai vai cobrar isso dos filhos. Então, isso é a sinergia entre os sócios. Vamos falar um pouquinho de histórias e valores. Então, o sucesso das famílias empresárias está na força que essas famílias obtêm quando conseguem resgatar e preservar suas histórias e os valores que formam patrimônio cultural, a ser transmitido de geração para geração. Aqui a maioria é empresário, não é? Quem que pode dar um exemplo de uma empresa? Nome de uma empresa de alguém aqui? Total, vai, já ninguém... A Total. Vocês conseguem enxergar a Total andando por aí? Consegue ver a Total? Dar a mão que a gente dá para as pessoas? Não. Por quê? Porque uma empresa,
ela é o conjunto de crenças, valores, história, né? Isso é formado uma empresa. E ela começa com que o sócio fundador, com a crença, com a história, com tudo do sócio fundador. Mas a empresa vai crescendo e vai chegando outras pessoas com novas culturas, né, com novas histórias, e a empresa vai se reinventando. O que acontece hoje que a gente vê muito numa sucessão é a gente perder esse alicerce aqui, ó. A gente perder a história, a gente perder o valor, o patrimônio cultural de quando a empresa foi fundada. Então, isso é ponto importantíssimo numa sucessão, manter vivo esses valores. Então, esse legado pode ser a própria história da empresa ou do seu fundador, os valores que nortearam os primeiros anos de negócio. É importante resgatar e preservar sua história. São valores que uma organização de negócio não tem. Então, a diferença de uma empresa familiar é exatamente a história, a riqueza da história, né, do que foi constituída a empresa. Que quando tem uma empresa hoje, que já não é mais familiar, é constituída, ela não tem, né? Então, esse valor aqui, a gente não pode nunca deixar para trás. E só lembrando que valor a gente não muda, né? Prioridade a gente muda. Já vai passando os anos, vão ter novas prioridades. Valor a gente não muda. Então é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. São esses valores que vão nortear uma boa sucessão. E aqui eu ponho até um chamariz aí. Imagina o fundador contando sua história às crianças da família. Emocionante. Talvez não tenha nem se dado conta da grandeza que construiu. É o que a gente não tem nas empresas hoje. Hoje a gente vê as corporações contratando palestrantes de renome, palestrantes caros, para falar o quê? Se ele não conhece a história da empresa. Para deixar os filhos mais longe ainda da história. Porque eles vão falar a verdade deles. É lógico que é legal, é lógico que é bonito, é lógico que é bacana, mas a gente tem o maior palestrante, muitas vezes, dentro da empresa, que a gente pode criar uma semana, cada 6 meses, para esse fundador fazer essas palestras. Não só para os filhos, para os parentes, para os funcionários, porque isso é valor, né? Isso é valor. É você colocar todo mundo pulsando com o coração na mesma direção. Então isso é importantíssimo, a gente, quem tem essa oportunidade, fazer isso, dentro da família e dentro da empresa. Vocês vão ver que o resultado vai ser assustador de bom. E aqui eu chamo a atenção dos nossos filhos. Como que a gente está criando e educando nossos filhos? Tá? A gente está educando e criando nossos filhos para ser semente ou simplesmente para ser grão? Tá? Isso é importante, importantíssimo. Porque a gente vê muita história, mas muita história, de o pai ter trabalhado muito para construir a empresa e ter negociado com a mãe, de alguma forma, abdicado um pouco do convívio com os filhos no começo, né? E a mãe ter suportado tudo isso. Em contrapartida, esses filhos estudaram nas melhores escolas, foram para fora, viraram super, né, empresários, né? Só que sem germinar. Né? O cara é PhD, mas ele não tem valor, ele não tem história. Por quê? Porque ele não viveu dentro da empresa. O pai não trouxe o filho para dentro e mostrou para ele do que é constituída a empresa, não do patrimônio, mas sim do patrimônio moral, do valor que aquela empresa tem. Ele não foi educado dessa maneira. Então aí a gente vai ter filhos grãos. Não vão conseguir entender e não vão conseguir absorver a sucessão. São estéreis, isso aí. Então, esse é um ponto que eu gostaria que todo mundo parasse e refletisse qual filho que eu estou criando. Né? Porque aí a gente tem um tripézinho já. A semente, a árvore e o fruto. Filosofia, metodologia e pedagogia. Aqui, eu vou lembrar uma historinha para vocês. Quando eu era criança, não faz muito tempo, foi ontem mesmo,
Eu lembro meu pai, todo dia, e acho que todo mundo vai ter essa lembrança, chegando naquela casa de uma água e jantando com os filhos. E qual que era a cena que a gente via? O pai se servia primeiro, a mãe se servia, e depois os filhos se serviam. Ali, a gente estava transmitindo valor, a gente estava recebendo valor, a gente estava em comunhão. Hoje, às vezes, a gente olhar para dentro da nossa casa, quando que a gente consegue fazer isso? Né? Hoje o filho estuda, a mulher trabalha, o outro filho não está onde, vai almoçar no quarto. Hoje a gente tem casas aí confortáveis, né? Até brinco, a gente precisa de Waze para... quero ir no quarto do fulano, aperta o Waze e indica o caminho lá. E a gente perde esse carinho, a gente perde essa comunhão. É por isso que os filhos, na maioria dos casos, viram grãos. Né? Porque ainda depois do jantar, a gente ia para a sala, né? Eu tenho mais 4 irmãos, somos uma família de 5, era meu pai e minha mãe nas poltronas e 5 filhos no mesmo sofá de 3 lugares. E ali a gente contava histórias, conversava. E ali, na verdade, meu pai estava ensinando respeito, educação, valor. E hoje a coisa mais difícil que tem é a gente sentar com nossos filhos, né, ou os nossos pais, sentar junto e contar essas histórias quando a gente era criança. Né, tão gostoso e tão bom que é. E lembrando que eu vou falar aqui a maior sucessão de todas que teve, né, foi na última ceia, né, do maior empresário que teve. O que ele fez? Ele juntou os 12 apóstolos na última ceia, né, e ali ele fez a sucessão dele. Foi isso, Paulo Júnior? E o que ele falou ali? O que se entende dali? Que nós deveríamos ter continuado com aquilo ali. Que é o quê? Se reunir em torno de uma mesa. Passar essa comunhão de geração para geração. E, infelizmente, a gente está perdendo isso. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que gostaria que vocês realmente fizessem uma reflexão e vissem como é que eu estou administrando meus filhos com relação a isso. Ok? Então vamos lá. Vai na mão aqui o herdeiro. Não. Isso aí é só um intervalinho para vocês pensarem nos filhos lá. Não esqueci ainda. Agora foi. Então o que é um herdeiro? É aquele por descendência, por direito legal ou doação, que receberá parte ou totalidade de uma herança. Tá? Isso é importante dizer que acontece às vezes do herdeiro receber uma empresa que ele não quer. Né? Então a herança às vezes é imposta. E ele tem um sócio, talvez que ele não queira também, que é o irmão dele, que também é uma sociedade imposta. Por isso que é importante o diálogo, é importante toda a família estar junto nesse processo. E o que é uma herança? Então a herança é uma promessa futura, um patrimônio e um poder que ainda não se tem. Tá? Então, no fato de eu estar fazendo uma sucessão, conversando, né, eu só estou falando para ele que é uma promessa futura a herança. A gente pode quebrar no meio do caminho e não, nem ter essa sucessão. Né? Mas é importante ele entender isso, né? Que ele é um patrimônio que ainda ele não tem. Tá?
E aí o que acontece? A gente pode concluir que nada do que você está recebendo é realmente seu. Essa é a educação da sucessão. É mostrar para os filhos que o que ele está recebendo, ele vai ser um fiel depositário por um período, e a obrigação dele é fazer essa sucessão novamente, para que esse patrimônio vire um ciclo de sucessões, para que a família tenha essa empresa por muitas gerações. Então isso é muito importante. O sócio, a herança, quem for receber herança, entender que ele não pode gastar aquele patrimônio, que ele não pode dissolver aquele patrimônio. É por isso que isso tem que estar muito bem definido no diálogo, na conversa e muito transparente com a família. Certo? Então, o que é o patrimônio? É um conjunto de bens tangíveis que é transmitido aos herdeiros. Tá? Esse é o patrimônio físico. Existe um patrimônio também, existem empresas de valor, que a gente não tem patrimônio físico, mas tem patrimônio de valor. Tá? O que é o herdeiro? Então, o herdeiro é a decorrência do direito legal, ou seja, todos os filhos devem receber parte do patrimônio. Tá? Então, isso é um herdeiro. Você pegar o patrimônio que você tem e distribuir entre os filhos, de forma equalitária, né? Mas o herdeiro, ele não é o sucessor, propriamente dito. Porque o sucessor é aquele que é preparado, escolhido e legitimado por todos os membros da família empresária. Ou seja, você tem 3 filhos, os 3 vão ser presidente? Não, né? Mas é importante que elejam um presidente. Se os outros vão seguir carreira solo ou vão trabalhar dentro da empresa, tudo bem. Mas isso tem que estar conversado e tem que ser preparado. Né? Isso é importantíssimo. Aqui vem o começo de todos os problemas. Nós temos aqui a família, numa circunferência. Nós temos o patrimônio, numa outra circunferência. E a gente tem a empresa. São essas 3 circunferências que a gente tem dentro de casa, não é isso? Notem, eu vou atrapalhar um pouquinho, que existe uma interseção, né? Aqui. Esqueci, isso é muito moderno para mim. A gente tem uma interseção ali. Ou seja, muitas vezes, ou todas as vezes, todos os problemas são tratados ali. E aí não tem sustentabilidade. Né? Então, a família apresenta histórias parecidas e em algum momento vão discutir pelo simples fato de que são pessoas diferentes, que precisam encontrar um objetivo comum. O patrimônio composto por tudo, aqui os herdeiros têm direito por determinação legal, e a empresa é a interação das esferas. Envolve questões de ordem emocional, legal, patrimonial e empresarial, influenciando os membros da família. Né? Então, note, desculpa a expressão, mas um angu de caroço que forma aqui dentro, quando a gente não está preparado. Oi. Depois eu pego o Cleneilton, o e-mail de todo mundo, eu mando os slides. Não, eu mando para o e-mail de todo mundo aí, tá? Possível. Então, por dentro da empresa familiar, vamos ver como é que a gente teria que fazer, né? Então, a propriedade familiar é garantida por meio de controle acionário, assegurados os mecanismos de governança. Então, aqui todo mundo já ouviu falar de governança corporativa, né? Então, aqui é um exemplo muito singelo, só para vocês terem uma ideia, mas é lógico que a governança corporativa é feita com advogado, com todo um corpo jurídico, para você fazer dentro do parâmetro, dentro das leis, né, para que fique muito bem feito. Mas aqui você teria a Assembleia Geral dos Acionistas, então geralmente a família fica aqui com a participação de um profissional e recomenda-se também a participação de um advogado. E aí você cria os níveis, um conselho de administração, que aí pode ser o presidente, pode ter um filho aí, não tem problema nenhum, um conselho fiscal, um comitê de sustentabilidade, uma auditoria interna e a diretoria executiva, que propriamente é onde tudo acontece, onde é administrada a empresa. Então esse é um modelo muito simples, singular, de governança corporativa, tá? Mas cada empresa, por tamanho, por definição, faz a dele com toda tranquilidade. Tendência a fazer administração mista, com família e profissionais de mercado.
Por que é importante entrar um profissional de mercado? Porque quando a gente faz qualquer negociação, vou pegar um exemplo com bancos, por exemplo. Você faz um empréstimo para 10 anos. Eu fui profissional de banco, a gente analisava muito isso. A gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país daqui a 10 anos. A pergunta que o dono do banco faria: a empresa vai estar viva daqui a 10 anos para a gente cobrar alguém? Essa era a pergunta. E como você garante? Administração mista. Né? Para que qualquer coisa que acontecer aqui, seja a falta do sucessor, seja alguma perda que acontecer aqui, você tem membros profissionais que tocam a empresa, que não depende, né, daqueles inventários horríveis de 5, 10 anos, né, para engessar. Quantas empresas a gente não conhece que aconteceu isso? O fundador faleceu, né, às vezes até inusitadamente, aí, de repente, e a empresa acabou. Por quê? Porque não tinha ninguém para administrar, tinha ninguém preparado, e aí deu no que deu. Então, isso é importantíssimo, a gente trazer a discussão para dentro da empresa. As principais armadilhas: confundir propriedade herdada com capacidade adquirida de gerenciar. Então, isso a gente tem que também mostrar para os nossos filhos. Ele pode ser herdeiro, mas não necessariamente ele pode ser o sucessor, né? Por isso que sempre as conversas bem transparentes funcionam, né? Confundir relações de afeto, típicas de uma família, com relações contratuais, inerentes à sociedade e à empresa. Isso aqui também acontece demais quando a gente traz os filhos para a empresa. A gente, quando o pai às vezes fica bravo, chama a atenção do filho: ah, mas é teu filho, seja... Não, ali ele é um sócio, e ali ele tem que respeitar, ele tem regras para respeitar. E é isso que a gente precisa fazer. Então, não confundir relações de afeto. Afeto a gente tem lá naquele círculo de família. Aqui a gente está no ambiente empresa. Então, aqui não é afeto, é sócio. Aqui a gente defende patrimônio. Não seguir regras do mercado que diz respeito à remuneração. Então, isso é uma armadilha. Então, se um diretor de empresa ganha 15 mil, mas meu filho é diretor, ele precisa de 30 para viver. Qual que é a sustentabilidade que tem nisso? A empresa não consegue pagar 30, a empresa consegue pagar 15. Por quê? Porque ela tem que seguir uma regra de mercado. Porque senão ela vai onerar o custo do produto dela para poder pagar a folha e gradativamente ela vai saindo do mercado, ela vai perdendo o mercado. Por quê? Porque nós não respeitamos as regras de mercado, né? Principalmente no salário, mas acontece em outros níveis, né? Acontece a gente usar funcionário da empresa em prol da casa e tudo mais, né? Confundir gestão e controle. Ter autoconfiança em excesso, né? Ah, estudei não sei aonde, eu sou muito bom nisso, e aí não respeita de novo regras de mercado, e aí vai acontecendo. E adiar a sucessão, tá? Esse é uma armadilha grande, porque como eu falei, a sucessão irá acontecer, seja ela vocês estando ou não preparados. A opção de escolher está na nossa mão. Então, é preferível estar preparado, porque isso não tenha dúvida, o destino vai preparar para vocês. E aqui a gente vai tentar exemplificar a família, a primeira geração. Então, aqui a gente tem a família. Então, aqui, pai, a mãe, casal de filhos aqui, ok? Então, lá, o fundador, então é um empreendedor, visão de oportunidades, disposição para risco e dedicação ao trabalho. É o patriarca ou a matriarca, como centro de tudo, sendo a integração familiar natural ou forçada. Ou seja, geralmente era o pai que decidia tudo, né? Até, vamos passar o Natal aqui, vamos sair de férias, vamos lá. As crianças podiam até nem gostar, mas vamos, pronto, acabou, ponto final. Aí a gente tem patrimônio, veja bem, patrimônio, quem que é o dono? Sozinho. Dono da empresa, ok? Precisa dividir com alguém isso aqui? Ele é o dono. Tem os filhos, mas ele que é o dono. Então, observamos o único proprietário. Tudo que o fundador vai conseguindo é dele, para ser usufruído por toda a família. As decisões não são coletivas.
Tá? Então, o começo da empresa, todas, familiar, é assim que funciona. E a gente tem a propriedade, que é a empresa, no terceira circunferência. A empresa, o comando é centralizado na figura do fundador. A relação entre o fundador e a empresa é como do criador da criatura, né? Então, eu sou o criador, minha criatura é a empresa, eu mando e desmando. Mas como tudo na vida evolui, nós também vamos evoluir, né? Nossa família evoluiu também, né? E aí o que acontece? Deixa eu apagar aqui primeiro. Você vê, eu sou burro, mas aprendo rápido, né? Então vamos lá. O que acontece numa família moderna, né? E que a gente vai fazer agora a economia moderna, né? A gente continua tendo o pai e a mãe, os dois filhos, mas as famílias modernas já têm um agregado aqui, ó. Acontece muito isso na família, não acontece? Né? De aparecer um filho aí, aconteceu. Pode ter sido antes ou depois do casamento, né? Mas hoje a maioria das empresas se depara com esse problema. E aqui a gente forma um tripé. Todo mundo recebeu... Vamos pegar todo mundo aí que a gente vai fazer um exercício agora. Vou chamar minha assistente de palco aqui para fazer. Isso aqui é minha filha, tá? Aqui na frente. Cara do pai, né? Ergue um pouquinho aqui, ó. Então, a gente vai pegar... Todo mundo já pegou? Ó, o homem que não conseguir por alguma coisa, passa para a mulher que ela vai saber fazer, tá? Todo mundo já? Então vamos lá. Então a gente vai ergue todo mundo. Esse primeiro, né? A gente vai falar que é a família, ok? Acende ele para ficar bonitinho, num clima de discoteca, que a gente, além disso, olha lá, pegou um moderninho. Aí a gente vira família, né? O segundo vai ser o nosso patrimônio, né? Vamos apertar, deixar ele bonitinho, coloridinho. E o terceiro vai ser a nossa empresa, ok? Então esse é o tripé que a gente tem dentro de casa. Lembra aqueles 3 círculos que se convergiam? Né? Aqui a gente separou ele para mostrar para vocês o que fala a economia moderna. Filha, dá um giro nele agora. Todo mundo girando. O que vocês notam aí? De pé assim, filha. O que a gente nota? Que os 3 estão interagindo. Eles estão interagindo entre si num campo de atuação. E não dentro só da família, do patrimônio ou da empresa. Estão percebendo isso? Então a gente sai daquela interseção, daquele tumulto, daquele imbróglio, e a gente vem para uma estrutura sustentável, né? Pronto, filhinha. Obrigado. Então aqui está... o palco assistente. Então a gente vem dentro de um âmbito de trabalho, dentro de uma plataforma. Já estou preparando, estou trazendo minha filha para dentro da empresa, né? Então a gente vem dentro, né? Que esse é o plano sustentável. Então são os 3 círculos interagindo, um tripé, porém não dentro de cada um, nenhum interferindo no outro, tá? Então esse brinquedinho aí, toda vez que vocês tiverem dúvida, brinca com ele aí que vocês vão lembrar. Aqui a gente tem a família, a referência de tudo, né, onde a gente aprende, norteia nossos valores, a referência de tudo. A gente tem a empresa, que é a nossa direção, para onde a gente está indo ou querendo ir, e a gente tem o patrimônio, que seria o nosso ambiente, para que tudo isso aconteça. Entenderam? Primeira geração, tudo tranquilo aqui? Na segunda geração, o que acontece? Né? Economia moderna novamente, é o mesmo exemplo aí do Spinner. A gente já tem o pai, os 2 filhos casaram, já tem o que tem filho, e o agregado continua aqui ainda. Tá? Então isso é muito importante.
Com o crescimento familiar, não tem como você fazer sucessão se não tiver todo mundo alinhado. Por quê? Porque naturalmente aparecer alguém ou algum pleiteando alguma coisa da herança ou de qualquer... Muito mais gente vai aparecer, exatamente. Então isso é o ponto fundamental, você estar preparado, né? E não esconder isso novamente, né? Ser transparente ao extremo. Então o patrimônio, sócios, impostos, pulverização, valores e éticas. Por que só os impostos? Porque aqui começa a entrar o genro, a nora, tudo mais, que são pessoas, teoricamente, a cara metade dos seus filhos, né? Assim, quando a gente casa, achei minha cara metade. Só que criado numa outra família, com outros valores, com outros tudo, né? E está aqui dentro da tua empresa, né? Com o mesmo poder de voto, né? Ele está aqui dentro da tua empresa fazendo a sucessão, né? Então é complexo, né, a gente entender isso. Mas a melhor coisa que tem é respeitar, entender e fazer o plano juntos, né? E a empresa, profissionais familiares ou não, disputando o poder. Isso também, por mais que a gente faça todo o plano, existe sempre aquela disputa natural de poder, que até a página 2 eu diria que é até saudável, né? Os filhos lutando por poder e se preparando para poder assumir, né, a cadeira do pai. Então, algumas características aí da segunda geração. Um dia, alguém terá que pegar o bastão e ficará responsável por aglutinar a família e tomar as iniciativas para preservar a história e os valores familiares. Então, a sucessão, a gente pode considerar como um revezamento, uma corrida. Em algum momento, você passa o bastão. Então, quanto mais imperceptível seja essa passagem de bastão, mais protegida a empresa vai ficar, né? Porque o mercado, na hora que se dá conta, já foi feita sucessão e não teve nada, né? E o que é importante você dialogar e estar junto com a família? É isso aqui, ó, preservar a história, né? Isso aqui é importantíssimo. Você não perder suas raízes, né? É você manter viva a chama, o sonho do seu pai, do seu avô e tudo mais. Patrimônio. Com a herança, os filhos passarão a ter uma relação societária. Então, cada geração da família deve criar a sua. Desaparece a figura do único dono e, a partir daí, a relação entre sócios dos quais não escolheram. Certo? Então, isso é muito importante a gente respeitar isso dos filhos. Porque a gente criou uma situação e, quando a gente criou, a gente não perguntou para eles. A gente está jogando uma batata quente na mão deles, né? Ó, agora toma a empresa, é sua, né? Então, você vai ser sócio agora daquele cunhado que você não gosta. E aí? Né? Então, isso é imposto. Isso não tem como ser diferente também, né? O conceito de propriedade tão cristalino que o pai era dono de tudo, agora desaparece, né? Agora a gente tem o conceito de sociedade, né? Então, você tem cotas, então você não é dono sozinho. E aqui aquela máxima, né? Quem tem sócio tem patrão e tem que dar satisfação. Tá? Então, acabou que o negócio, a empresa é minha, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Não. Tem sócio, você tem que fazer, seguir alguns parâmetros que foram determinados, seja lá no Código de Ética, seja lá no Estatuto, mas você tem regras para seguir. Então, planejando a sociedade e a continuidade. Então, aqui tem a figura do revezamento. Então, se acompanharmos uma prova de revezamento de atletismo, a passagem do bastão ocorre no momento em que ambos estão correndo em velocidade muito próxima, tá? Então, vocês podem ver que a hora que eles se equivalem é que a hora que passa o bastão. E se vocês analisarem uma prova dessa também, não necessariamente os velocistas são os que ganham, e sim os que fazem a passagem melhor do bastão. Né? Esse é o segredo. E na empresa nossa, familiar, é assim também, tá? Continuidade e mudança convivem em harmonia, com um objetivo comum. Esse mesmo movimento em direção ao sucesso pode se dar no âmbito da família empresária, superando as dificuldades já apresentadas. Então, continuidade. Tem que aproveitar toda a expertise do pai, toda a expertise do fundador, toda a expertise da família. Tem que conversar. As ideias dos filhos,
Porque uma coisa muito importante da gente entender numa família é que, às vezes, a nossa empresa, ela sustentou a nossa família. Mas ela não vai conseguir sustentar a nossa família e a família dos nossos filhos, sem a gente expandir, sem a gente crescer. E a gente tende a abraçar todo mundo, né? Então, isso é importante discutir. Continuidade. Como é que a gente quer fazer a continuidade da nossa empresa? Mesmo que para isso a gente precisa tomar novos caminhos, né? Novos rumos. E aqui, como já disse também, a maioria das famílias imagina a sucessão como um evento pontual. Vamos fazer sucessão? Daqui uma semana? Não. Não existe sucessão assim. Então, sucessão, ele é um processo de longa duração, aparando todas as arestas, né, fazendo tudo a parte jurídica, toda a governança, tudo certinho. Se não entendeu, volta. A hora que está todo mundo seguro, aí beleza, a gente consegue fazer uma boa sucessão. Aqui eu fiz um gráfico para demonstrar quanto tempo vive duas gerações. Então, geralmente aqui, os sucedidos, eles dos 30 até os 60 anos, eles vão conviver bem com os filhos de 20 até 80 anos. Então, é importante aí quem tem filho nessa idade, trazer para dentro da empresa, né? Porque a gente escuta muito, meu filho não gosta da empresa. Mas que dia que ele foi na empresa? Que dia que você sentou com ele e mostrou qual que foi teu sonho inicial, como que você construiu, que dia que você chamou ele para sonhar teu sonho? Né? Então, o fato dele gostar da empresa, ele está junto. Né? É você trazer teu filho para dentro da empresa. É você mostrar desde criança para ele o que você faz e fazer ele pegar gosto. Né? Meu pai era marceneiro, eu lembro, com 8, 9 anos, eu ia aprender a pregar prego. Aí eu vi o quanto era ruim e não consegui, mas eu ia. Né? Então a gente entendia e respeitava muito a profissão do pai. Então essa, que está um pouquinho mais escuro, seria a convivência das duas gerações. Tá? Então a gente nota que esse é o processo. Né? Então a gente tem no mínimo 20 anos aí, com toda tranquilidade, sem ser pego aí pelo destino, para a gente fazer uma sucessão com toda a tranquilidade do mundo, né? Sem surpresa, sem susto, sem nada. Então vamos ver alguns pontos de vista aí. Oi. Eu acho que seria legal fixar mais esse quadro, porque às vezes o processo sucessório ele leva mais tempo do que as pessoas imaginam. Eu creio que muitas pessoas estão pensando em sucessão já num período de desgaste. Sucessão como uma necessidade e não como um processo, um valor intrínseco da empresa. Exatamente. O que o Paulo Júnior está... Coloca esse período aí tão longo, eu acho que aí talvez seja o grande pecado da coisa. A sucessão ela passa a ser uma imposição, quase que como falência do gestor. Ele vai entrar em falência e tem que suceder. Aqui é o seguinte, né, Paulo? Onde você pega aqui, né? Então, qual que é a ideia? Que você começa a sucessão aqui, né? Quando os seus filhos já estão preparados, né? 30 anos depois. Então, olha aqui esse período todo aqui, ó. Né? Esse seria o nosso processo de sucessão. Então, esse é o melhor dos mundos. O que acontece que a gente vê é quando o pai já está aqui ou até aqui fora da curva, aí ele querer fazer uma sucessão em 3 anos. Mas aqui, ele já está no fim, né? Então, isso vai exigir muito mais, exatamente. Então, alguns pontos de vista. Isso aqui é fato, né? Cada um percebe, interpreta e compreende a realidade a partir do mundo que habita, né? Então, se você der um texto para todo mundo aqui da sala, cada um vai interpretar pelos seus valores, pelo aquilo que foi criado e pelo aquele do jeito que você vê o mundo. E isso acontece também, né? Na sucessão. Cada filho, cada sócio tem o seu modo de ver as coisas, né? Então, tem alguns pontos aí, alguns pontos de vista e sentimento que a gente tem que entender. Mercado. Quanto mais transparente for o processo, mais confiança e menos impacto no mercado. É aqui onde eu falei no começo da palestra que você pode ter um começo de descida da tua empresa. Porque você teve um processo transitório tão traumático, ou talvez no fim da vida, tardio, né, que isso passa para o mercado,
né? E aí você acaba perdendo terreno e até tendo que vender a empresa para um concorrente, porque você não tem mais como sustentar a empresa. Executivo não familiar é outro problema. Você tem que chamar o executivo não familiar. Você tem um diretor, você tem um financeiro, alguém lá dentro da empresa, você está fazendo um processo sucessório, ele é parte do processo sucessório. Ele precisa entender o que está acontecendo. Então, transparência também. Não tem como fazer nada escondido. Vamos fazer aqui escondido, ninguém pode saber. Muito pelo contrário, a empresa deve saber. Toda empresa tem que saber, toda empresa tem que ajudar a fazer a sucessão. Porque é esse cara que talvez vai ajudar teu filho, são as pessoas que vão falar e são as pessoas que trabalharam há 20, 30, 40 anos que vão falar, teu pai pensava desse jeito, que vão trazer esses valores para dentro da empresa novamente. E a família. Critérios e valores de família não poderão ser aplicados nos negócios. Então, aquela igualdade que a gente preza na família, não necessariamente nos negócios a gente vai conseguir ter. Por quê? Porque aqui nos negócios você pode ter um filho trabalhando dentro do negócio e outro filho apenas como sócio, né? Então esse filho aqui, ele tem um salário porque ele trabalha e ele tem mais a remuneração do capital dele. Esse outro filho como sócio só tem a remuneração do capital dele. Por quê? Porque ele escolheu ser cineasta, sei lá, escolheu ser guitarrista, ele tem um outro propósito de vida, né? Então, igualdade aqui não cabe mais dentro da empresa. Ou continuando os pontos de vista, herdeiros não sucessores, é isso que eu acabei de falar. Aqueles que investem em seu próprio projeto de vida. A gente teve há pouco tempo aí o Unibanco, né? O Unibanco foi vendido para o Itaú por quê? Não teve processo sucessório, né? Não tinha sucessor. Um irmão é cineasta e não quero nem saber de banco, e o outro ele tem deficiência, não teve sucessor, então não conseguiu passar para a geração, foi incorporado no Itaú. Então a gente tem isso, e a gente tem que entender quando o filho fala que não quer participar da empresa, que ele quer uma carreira solo, que ele gosta de determinadas coisas. Nós, como empreendedores, temos que adotar essa postura do filho. O que muda isso dentro da sociedade, da empresa? Nada, ele continua sendo sócio. Porém, ele não é o sucessor, né? Ele continua lá cobrando o resultado dele, né? Mas ele não é o sucessor. Tá? Isso aqui é importante. Agregar valor, mesmo ele não sendo o sucessor, ele tem que defender a empresa dele. Por quê? Porque ele tem participação no resultado lá, né? E não boicotar ou contaminar o irmão que está lá dentro, né? Então, isso é muito importante, ter essa transparência com esse filho, caso haja na família alguém que não queira participar. E o sucessor também, a gente tem que preparar muito bem e dar todo o suporte para o sucessor. Porque imagine o peso que ele vai carregar, ter que suceder o pai, né? Será que eu estou apto? Será que eu não estou? Como é que... Então existe uma série de questões na cabeça dele, que é por isso que é importantíssimo o pai estar junto na sucessão, conviver aqueles 20, 30 anos mesmo, porque aí ele vai, né, ter toda a segurança que ele está preparado, mais ou menos como andar de bicicleta, né? O comecinho a gente vai segurando o filho, até ele entender que a gente não está segurando, que ele está andando sozinho, né? Então fica aquela passagem do bastão imperceptível, né? A hora que ele vê, ele já está sozinho na empresa, né? E ele não vai ter esses questionamentos aqui de responder às expectativas criadas. E o sucedido, o fundador não está preparado para parar. No planejamento de sucessão inclui preparação emocional, planejamento financeiro e um projeto pós-carreira, tá? Então isso é muito importante para quem vai parar também, né? É o cara conseguir planejar a sua sucessão, então ele vai ter aqueles 20, 30 anos para fazer isso, vai se preparar emocionalmente para ele aceitar que a criatura dele vai viver mais que ele, então ele já começa a enxergar de uma outra maneira. Ele vai fazer um planejamento financeiro para que ele não dependa mais da empresa, então ele vai conseguir ser sustentável fora da empresa, e o que é o mais importante, ele tem um projeto pós-carreira, né? Ele achar alguma coisa que ele gosta de fazer, né? Seja lá dando palestra, ensinando
pessoal na escola lá da própria empresa dele, seja viajar, seja jogar golfe, seja fazer o que quiser, mas é importante, né, ele ter aquele momento de fazer o que dá prazer para ele. Então, as etapas de sucessão e continuidade. Reconhecimento societário. Então, o resgate da história e dos valores da família, além de prospectar a visão do futuro do grupo. Então, note que eu sempre estou batendo na tecla. Resgate de história e valor. Não existe sucessão que a gente passe por cima disso. A gente tem que trazer todo aquele sonho, todo aquele valor que norteou as primeiras ações da empresa para toda a vida da empresa, seja lá que geração esteja. Acordo societário, definição dos direitos e deveres, assim gera e exige compromisso. Então aqui é onde entra o profissional, um advogado, para ele fazer tudo conforme a lei e deixar tudo bem relacionado o acordo societário. Então aqui eu vou saber o que eu posso e o que eu devo, né? Então isso é importantíssimo. Código de ética, reúne os princípios que norteiam a sociedade familiar, se traduz em ações práticas através da estrutura de governança. Então aqui é o código de ética, é aquele organograma que a gente falou, que lá você começa a ter a governança e você vai saber qual que é a tua função dentro da empresa. Então, a felicidade individual e o sucesso coletivo estão intimamente ligados. Então, se está tudo bem, aconteceu tudo bem, todo mundo está feliz individualmente. Seja lá o pai fazendo o que gosta, o filho lá também fazendo o que gosta e alguém lá na empresa cuidando. Planejamento tributário. Planejamento patrimonial. Independe do processo de sucessão. Suas necessidades financeiras deverão ser atendidas. Então, isso é importante, né? Quando a gente vai fazer a sucessão, junto a gente fazer um planejamento patrimonial. Porque não é, às vezes a pessoa fala, simplesmente vamos fazer umas holding, né? E é por isso aí. Não é bem assim. Você fazer um planejamento patrimonial, primeiro que você consegue transferir todo o seu patrimônio do jeito que você quer para cada filho. Segundo, que você também fica com o patrimônio suficiente para satisfazer suas necessidades, né? E o que pega muita gente de surpresa é o alto custo de um inventário, né? Eu tenho um caso aqui perto, de um patrimônio aí de quase 40 milhões, que os filhos não têm dinheiro para fazer inventário. Que custa lá 4, 5 milhões para fazer inventário e não tem como fazer. Então a gente tem que preparar isso também, né? Junto com a sucessão, a gente, talvez, acho que ninguém queira gerar esse problema para a próxima geração, né? Então a gente tem toda a oportunidade de fazer isso agora. Planejamento patrimonial, separa os riscos da empresa dos riscos pessoais, tá? Então a gente tem que segregar. Eu não posso ter 100% do meu patrimônio na empresa, porque se acontecer alguma coisa com a empresa, né, eu perco o meu patrimônio. Então, pessoa física, pessoa jurídica. Não deve nunca se misturar os recursos da família e a gestão dos negócios. Então, é aquilo que a gente falou do planejamento patrimonial. Você saber segregar bem, né, e não ter nenhum problema e não correr nenhum risco, nem antes e nem depois da sucessão. O acordo societário e código de ética. A principal tarefa é colocar as questões da família no círculo da família, as da empresa no círculo da empresa e as do patrimônio no círculo do patrimônio. Então essa brincadeira que a gente fez com o Spinner lá, os 3 círculos, cada um interagindo só ali dentro deles, mas os 3 rodando, os 3 interagindo, ele cria um ambiente sustentável para você dirimir todas as dúvidas e todos os problemas. A diferença entre remuneração do trabalho e a remuneração do capital é a TJLP. Então, assim, o filho que trabalha dentro da empresa, ele ganha salário. O filho que não trabalha, ele só tem a remuneração do capital da parte societária que ele participa na empresa. Fixação de critérios e regras que funcionam como uma constituição. Então, isso é importantíssimo, a gente ter um código de ética da família e a gente escrever e deixar muito claro tudo o que pode e o que não pode. Veja bem, isso aqui não é da empresa, hein? Não é estatuto da empresa.
da família, tá? Família, a gente falar para todos os sócios. Acordo de sócios, exatamente. O acordo societário inclui regras para negócios pessoais dos sócios e familiares, definindo relações comerciais, também aborda regras de transações acionárias e doações, critérios para avaliação da empresa e do patrimônio para investimentos e reservas, distribuições, bem como restrições para avais e garantias. Então aqui é exatamente isso, ó. Eu como sócio não posso dar a empresa ou dar um patrimônio em garantia, desde que não haja o consenso de todo mundo. Então é aqui que você coloca as regras. Ó, eu tenho uma empresa que se eu comprar mais barato eu consigo facilitar a minha empresa. Está aqui, você não pode ter relações comerciais. Então é aqui a hora de você definir tudo que pode e tudo que não pode dentro da empresa. Mais uma vez, volto a frisar, é importante. Tenha um bom advogado ao lado, tenha um bom consultor ao lado, para que possa fazer isso com a máxima transparência, máxima seriedade possível. O acordo societário é um resultado de uma discussão elaborada por todos os membros da família, inclusive agregados, levando a uma validação jurídica. Que não adianta nada também, você, um monte de regra, aí chega no âmbito jurídico, não, isso aqui não pode, isso também não pode, isso não pode, você tem que cortar. Então, faça junto já, né, algo que tenha sustentabilidade e tenha valor jurídico. Missão coletiva que viabilize a sobrevivência da família empresária. Acordo societário e código de ética. Vamos lá nos 3 pilares novamente. Respeito. Então, esse é o primeiro pilar. A gente precisa fazer tudo com muito respeito. Tudo com muito diálogo, muito transparente. E tudo com muita confiança entre os familiares ou agregados. Ok? Familiares que trabalham na empresa. Já está acabando, viu, pessoal? Pode aguentar um pouquinho mais aí que já está no fim. A porta de entrada dos membros da família deve ser bastante estreita. Isso contribui para impedir que eventuais disputas entre familiares tenham como palco a empresa. Então, isso é importantíssimo, né? A gente blindar a empresa, né, para discussões familiares. Volto naquele quadro do Spinner, cada um na sua caixinha. Interagindo, cria um ambiente para interagir, um ambiente para discutir, mas não dentro da empresa, não dentro do patrimônio ou não dentro da família. Ok? O herdeiro, seja como gestor, seja como sócio, deve aprender a ver a floresta e não apenas a árvore. Então, sempre quando ele vai tomar uma decisão, quando ele vai colocar alguma coisa para discussão, sempre qual que é o bem maior da empresa, independe se vai ou não beneficiar alguém mais ou menos. Uma família empresária realmente profissionalizada começa por entender que os equipamentos e funcionários da empresa pertencem à empresa. Então, é outro ponto que a gente vê muito, né? O motorista que é pago para a empresa vai levar o filho na escola, né? Pode, cada um tem a empresa, sabe o que pode e não pode, mas não respeita a regra de mercado. E esse problema vai acontecer. Isso é um problema que, se você faz, o teu filho vai fazer, porque ele aprendeu, ele viu você fazer, o outro vai fazer, porque os outros dois estão fazendo, e aí desencadeia todo um processo dentro da empresa que a gente não gostaria que tivesse. É preciso que o sócio passe a olhar a empresa da perspectiva do investidor. Então, o sócio tem que entender, quando ele está recebendo, o herdeiro, que aquilo lá é a vida dele também. Ali é dinheiro dele investido. Então, ele tem que ver a empresa lucrativa, tem que ajudar a empresa a dar lucro, para quê? Para que ele possa viver, para que ele possa ter a certeza que aquela empresa lá é um bom investimento para ele, né? Então, isso é uma característica que a gente tem que discutir e passar para o sócio. Aqui eu faço uma advertência. Qual que é o nosso projeto de vida? Nós temos um projeto de vida? Né, seja ele pós-empresa, ou seja agora, os filhos, né, tem alguns filhos aí, qual que são o projeto de vida dos filhos? Né? E aqui é mais para o filho, né? Quem que é filho aí, presta atenção, não pegue o projeto emprestado do pai. O projeto de vida do filho, faça vocês, independente se era ou não o sonho do pai. O filho tem que ter o sonho dele, porque quando fazemos o que gostamos, geralmente somos excelentes profissionais, certo? Então, invista na carreira do filho, saiba escutar o filho, se ele não quer
assumir a empresa, ou se ele não quer ser o médico que a gente queria que ele fosse, enfim. O importante é ele ser o que ele quiser, mas o que ele quiser é ele ser o melhor. Isso é importante. E ele vai ser o melhor se ele tiver a família do lado dele. Algumas lições de sucesso, eu elenquei 5 aqui para a gente marcar. Primeiro, entender que a família faz bem para a empresa. Então, quem é empresário aí que deixa todos os assuntos sem a família saber, é o primeiro item aí que está errado. Você vai fazer uma péssima sucessão, então a empresa provavelmente vai engrossar aquele índice lá do começo, de apenas 33% sobreviver à primeira. Então, traga a família para dentro da empresa, converse com a família, faça que a família entenda, seja lá se a empresa está numa situação financeira boa, seja ela que não está atravessando uma boa situação financeira, traga todo mundo para a discussão. Então, a família faz bem para a empresa, tá? E não a empresa faz bem para a família, ao contrário, tá? 2, criar e respeitar estruturas de governança, canais de comunicação e liderança. Então, isso aqui é importantíssimo, são os códigos de éticos, os acordos societários, que a gente tem que fazer. Implantar um processo de educação contínua, isso é importantíssimo. Todo mundo tem que saber o que a empresa faz, qual que é a missão da empresa, quais são os valores da empresa, tudo. Traga o pai para dentro da empresa, faça o pai dar palestra para quem está começando, para quem tem lá muito tempo, faça o pai sentar com o primeiro funcionário e contar como eram os dois trabalhando. Vocês vão ver histórias maravilhosas, vocês vão ver a chama acendendo, vocês vão ver as crianças pensando diferente. Então isso é importantíssimo, vocês desenvolver a visão da herança como combinação de patrimônio e legado. Tá? É mostrar que aquilo não é do filho, e sim aquilo é um fiel depositário, que ele vai interagir com aquela empresa, com aquele patrimônio durante alguns anos, vai criar a independência financeira dele, mas ele vai passar para frente. E por último, manter a chama acesa. O maior patrimônio que a gente pode ter na vida é exatamente o valor, as crenças, o respeito, o coração, tudo que a gente carrega. Né? Isso é o que ninguém consegue tirar, e esse é o maior patrimônio, é o maior bem que a gente pode ter na vida. Né? E aqui só uma frasezinha: às vezes construímos pequenos sonhos em cima de grandes pessoas, tempo passa e descobrimos que grande eram os sonhos, e as pessoas pequenas demais para torná-los realidade. Ok? Muito obrigado. E aqui finaliza... Pessoal, mais 5 minutinhos agora. Tocando ali, vai. Agora eu preciso mudar. Preciso mudar, né? Vocês notaram, né, eu falei muito de projeto de vida. Eu vou falar um pouquinho o meu, viu, Paulo Júnior? Esse aqui é um símbolo meu, um mundo diferente. Então eu queria que todo mundo desse uma relaxada agora. Eu vou contar uma historinha para vocês. Esse é o meu projeto de vida. Né? Então isso aqui não requer dinheiro, não requer nada, requer atitude. Então sempre por onde eu passo, eu vou contar uma historinha e aí vocês levam para casa aquilo que o coração de vocês absorverem. Né? Eu começo contando uma história, muito tempo atrás, de um empresário que nasceu há exatamente 2017 anos atrás. Né? E ele constituiu uma empresa e ele chamou 12 pessoas para trabalhar nessa empresa. E ele chamou 12 pessoas que, na maioria deles, sem estudo nenhum, e ele saiu para vender um sonho, né? Saiu para vender um objetivo. E você nota que ele estava sempre com essa empresa, ele estava sempre com essas pessoas, sempre vendendo junto, e ele fazia isso num mundo que a gente não conseguia sonhar naquele mundo. Qual que era a perspectiva, ou qual era o sonho que as pessoas tinham naquela época. Né? E ele sozinho, com 12 assistentes, mudaram o mundo. E é isso que eu chamo para a gente observar.
Aqui a gente tem pessoas bem-sucedidas, com empresas, e pessoas que Deus escolheu para mudar o mundo. Pessoas que Deus escolheu a dedo e deu essa condição para a gente fazer um mundo diferente, né? E aí eu quero que vocês pensem quantas oportunidades Deus dá no dia a dia para a gente fazer o bem, né? Quantas oportunidades a gente tem, Paulo Jean, de poder estender a mão para um amigo, dar um abraço a uma pessoa que precisa, um gesto de carinho, né? Isso Deus vai colocando na vida da gente e a gente não vai entendendo, né? Mas nós precisamos entender que a gente foi escolhido, né? Nós fomos escolhidos para fazer isso e nós vamos mudar o mundo, se a gente quiser. A gente vai mudar o mundo pelas mãos, né? As mãos que aperta, dá um bom dia, que dá um abraço gostoso, que faz um carinho na esposa, faz um carinho na filha. E são essas mãos que Jesus curava, né? E são essas mãos que distribuem bênçãos, que a gente pode ajudar um irmão, que a gente pode ajudar uma família. E isso não é sair distribuindo dinheiro, não é nada. Isso é a gente mudar o nosso ambiente, né? Isso é a gente mudar a empresa que a gente trabalha, gerando valor, ensinando, educando, pagando salários justos e tudo mais. E aí um dia a gente vai acordar e a gente vai ver que a gente tem uma família melhor, né? E depois, passado um tempo, a gente vai ver que a gente tem uma empresa melhor, né? E depois a gente vai ter uma igreja melhor, uma cidade melhor. E um dia, se todo mundo sonhar esse mesmo sonho, a gente vai ter um mundo diferente. E aí, obrigado mais uma vez para vocês. Muito bom. Valeu, Alexandre. Um privilégio a gente estar aqui, né? Estamos chegando no fim. Muito bom a gente ter compartilhado de todo esse processo aqui. Eu acho que está aqui, né? Pronto. E esse privilégio da gente estar aqui e refletir sobre isso. Para encerrar esse momento, me coube aqui o privilégio desse fechamento. Eu queria dizer uma coisa e dar um testemunho pessoal. Às vezes a gente ouve muita coisa e nós temos uma tendência de pensar, às vezes, de forma apenas institucional. E a gente pensa, às vezes, que temos que ir lá e mexer na capacitação, disso ou daquilo. De tudo que você ouviu aqui, entenda o seguinte: gera uma agenda. Agenda. Nós somos apresentados aqui para 3 núcleos distintos. Família, patrimônio e empresa. O curioso é que essa agenda da empresa e a agenda do patrimônio, ela é quase imperativa. E acaba que a agenda negociada na nossa vida, e por isso mesmo negligenciada, acaba sendo a agenda da família. E como foi apresentado aqui pelo Alexandre, nós temos que a família seria a referência, o seu projeto empresarial seria a direção, de modo que a sua estrutura patrimonial e funcional seria o seu plano, ou seja, a sua plataforma operacional e funcional dentro daquilo que era o objetivo diretivo a ser alcançado empresarialmente, para que a família pudesse alcançar sua meta, se sentir realizada numa operação dinâmica,
onde as coisas se interagem e cooperam umas com as outras. A empresa vai impondo a sua agenda, o patrimônio vai impondo as suas demandas e prioridades, e muitas vezes a agenda da família é negligenciada, sendo que ela era a referência, o ponto principal e essencial da formação. Não negligencie a sua agenda familiar. Várias vezes o Alexandre disse uma coisa aqui que sou às vezes meio cruel. Ele disse assim: segrega as coisas. Assunto de empresa é assunto de empresa, patrimônio é patrimônio, família é família. E a grande tendência é que às vezes nós temos um problema familiar e queremos discuti-lo na empresa. E alguém diria de maneira romântica: não, mas não é tudo família, então o ambiente da empresa deveria ser também de afetividade. Não espere isso, isso é uma utopia. O ambiente da empresa não é um ambiente que vai gerar afetividade, mas pode ser um ambiente onde pessoas afetivas trabalham. Se você quiser resolver a afetividade, não é na empresa que você vai gerar afetividade, é na família. Se você quiser trabalhar equidade, justiça, igualdade, não é discutindo patrimônio que você vai gerar essas coisas, é na família. Então nós teremos um ambiente patrimonial mais justo, nós teremos um ambiente empresarial mais afetivo, se nós tivermos uma agenda familiar que contemple isso. Então eu só queria reforçar esses pontos nesse fechamento, porque é importante que na família a gente comece a identificar as aptidões de cada um. Quem são aqueles que dentro da família têm vocação para fazer o quê? A gestão empresarial. Quem é que dentro da família tem vocação para fazer gestão patrimonial? Ou se não tem, contratar pessoas profissionais para isso. Mas é essencial que se identifique na família aquela pessoa que tem vocação para produzir agregação familiar. Muitos projetos familiares fracassam porque nós menosprezamos, às vezes, o grande empresário no processo da família empreendedora, que era o irmão que marcava churrasco para todo mundo. E às vezes, porque ele só sabia convidar os irmãos tudo para comer churrasco no domingo, esse cara nunca foi incluído como o quê? Como um sócio ativo da empresa, porque ele só sabia chamar a família para comer churrasco no domingo. Depois ninguém sabe explicar que quando esse cara é alijado do processo, paulatinamente, a família vai perdendo condições de continuar sendo o quê? E às vezes ela acha que fracassou porque houve um fracasso no profissionalismo familiar. Não, às vezes houve fracasso porque aquele cara que juntava todo mundo no domingo para comer junto, parou de ser ouvido e não houve mais agenda familiar. Todos os pontos são fundamentais para o plano. Nós vamos não ter um plano a partir só de uma referência, nós não vamos ter um plano a partir só de uma direção. Esse tamanho pode ser diferente. Nós podemos ter um núcleo familiar pequeno, para uma expressão empresarial gigante e um patrimônio reduzido. O patrimônio pode ser subjetivo, pode ser um patrimônio intelectual. A empresa, com o tempo, pode ser apenas uma ideia, um serviço a ser prestado. Mas a família não tem jeito da gente traduzir isso de outra forma. Ou ela é, ou ela não é. Porque ela continua sendo a referência. Então, cuide da sua agenda e da sua pauta familiar. Não coloque isso como uma questão secundária. Então, se você vem enfrentando problemas, ou se você pensa no desafio da sucessão familiar, como foi dito pelo Alexandre aqui, isso é trabalho para mais de 10 anos, 15 anos, talvez 20 anos. Tem gente que deixou para resolver isso em 2 anos. Em 1 ano. Simplesmente contemplando o quê? Um fracasso eminente. Então acelere seus processos de agenda familiar. Você está atrasado com alguns churrascos, com alguns almoços, com algumas galinhadas em família aí. Resgate isso, porque às vezes não é simplesmente a contratação de uma consultoria, não. Está faltando simplesmente que a família se reúne e se veja como família. Que os irmãos se vejam como irmãos, para que eles possam suportar as tensões de se encontrarem como sócios. Porque não é aqui que eles vão aprender a ser irmãos. E nem aqui. Aqui eles são sócios. Aqui eles são sócios. Talvez sim, talvez não. Mas aqui, eles são irmãos. E se eles não forem irmãos aqui,
Então nós não estamos falando de empresa familiar. O fórum é outro, o assunto é outro. Nós viemos aqui para falar de empresa familiar. Ouvimos esse direcionamento, mas eu queria trazer luz intensa na questão da nossa agenda familiar. Melhore a sua agenda familiar. Considere isso. Melhore essa pauta. É trabalho, é canseira. Encontrar uma vez, 2 vezes por mês para comer junto. Ouvir palpite sobre a farofa, que o arroz estava frio, que a carne estava mal passada. As pessoas, de tanto sofrer isso, acham que isso é uma coisa o quê? Secundária e desnecessária. Mas talvez seja a parte mais essencial do processo. Porque, como vimos aqui, há uma referência, há uma direção e há uma plataforma. Mas nós não vamos ter a plataforma, não vamos conseguir alcançar a direção e objetivo se nós eliminarmos a parte essencial, que é a referência. Então, cuide das questões referenciais e essenciais do processo. Gere a agenda familiar. Às vezes nós estamos sobrecarregados de relatório patrimonial, de pauta empresarial, e temos que fazer isso com todo rigor, com toda excelência. Sem excelência e sem rigor nisso, os processos não vão vingar. Mas sem pauta familiar, é melhor a gente não se iludir quanto ao futuro desse processo. Ok? Então fica aqui o nosso empenho, pode falar. Opa, claro, Alexandre, uma pergunta para você. Vem cá, meu. O microfone lá. Alexandre, em toda instituição de poder, seja ela uma escola, uma família, uma empresa, ela tem relações de privilégio, tipo aquele estudante preferido, aquele fiel que se dá mais atenção. Como que a gente diminui essa relação de privilégio pensando numa sucessão mais saudável? Você fala de não um sócio, de não um filho, é isso? Algum funcionário? Também, tanto o sócio quanto o filho. Governança. Governança